Ômega 3, para que ele serve? Por que falam tanto desse suplemento? Ele ajuda a emagrecer? E quem tem colesterol alto pode consumir o ômega 3? Eu vou te explicar tudinho agora. E se você já faz o uso do ômega 3, é muito importante você assistir esse vídeo para ver se você está consumindo ele da forma correta também. Agora, se você quer aprender mais sobre suplementação, sobre emagrecimento, saúde, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica. O ômega 3 é um ácido graxo, ou seja, uma gordura essencial. Toda vez que você ouvir essencial, significa que o nosso corpo precisa disso, mas o nosso corpo não consegue produzir essa substância. Então a gente precisa oferecer o ômega 3 para o nosso corpo, porque ele precisa, mas não produz. E essa oferta de ômega 3 se dá através da alimentação e também da suplementação. O principal efeito do ômega 3 é agindo junto com o ômega 6 para combater a inflamação. Ou seja, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Só que para ele conseguir agir dessa forma, combatendo a inflamação no nosso corpo, ele precisa estar associado com o ômega 6. E essa associação deve ser de 1 para 1. Um ômega 6, um ômega 3. Se a gente for consumir muito mais ômega 6 do que ômega 3, a gente acaba tendo um corpo mais inflamado. E aí que tá o grande problema hoje em dia, porque o consumo de ômega 6 é muito maior, tá sendo muito maior do que o consumo de ômega 3. Só para você ter uma ideia, tá mais ou menos 1 ômega 3 para 20 ômega 6. Ou seja, a nossa alimentação tá muito mais inflamatória do que anti-inflamatória. Isso se deu por vários motivos, mas o principal é o consumo de alimentos mais processados, com óleo de soja, gordura hidrogenada, que são alimentos ricos em ômega 6. Então, hoje em dia, a gente consome muito mais produtos com ômega 6 do que com ômega 3. Por isso que essa proporção acabou sendo tão desequilibrada, gerando uma alimentação mais inflamatória do que anti-inflamatória. E aí, qual a consequência disso? O que acontece quando a gente tem uma alimentação assim? Quando você não consegue combater a inflamação, o seu próprio corpo, ele começa a se atacar, digamos assim. E com o tempo, você acaba ficando mais propensa a diversas doenças. Então, por exemplo, você tá com artrite, o seu corpo, ele tá gerando uma inflamação. Você precisa combater essa inflamação para a situação não piorar. Você tá com diabetes? Antes da diabetes surgir, o seu corpo gerou uma inflamação. Se você tivesse ajudado o seu corpo a combater essa inflamação, a diabetes talvez iria dar uma atrasada ou ela nem iria aparecer. Tá com um resfriado, com um fungo, candidíase, o seu corpo tá gerando uma inflamação para combater essa substância estranha e mandar embora. Se você tem uma alimentação mais anti-inflamatória e estiver consumindo bastante ômega 3, por exemplo, você consegue combater esse fungo, essa bactéria, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, o ômega 3, ele é fundamental para combater a inflamação e no nosso corpo isso acontece, essa inflamação acontece o tempo todo. Se você tá todo dia ajudando o seu corpo a combater essa inflamação, você vai estar todo dia ajudando a sua imunidade, a sua qualidade de vida e evitando doenças futuras. Aí talvez agora você vai me dizer, tá, Dara, então eu posso começar a consumir mais alimentos com ômega 3 sem precisar suplementar? A gente tem sim alimentos com bastante ômega 3. Porém, mesmo consumindo esses alimentos todos os dias, a gente não consegue bater a nossa meta diária de ômega 3. Por isso que a suplementação ela acaba se tornando essencial. Por exemplo, os peixes de águas profundas, como o salmão, a sardinha, são alimentos ricos em ômega 3. Só que olha só que interessante, esses alimentos, eles são ricos em ômega 3 porque esses peixes, eles se alimentam de algas que estão lá no fundo do mar, eles se alimentam das algas e então eles têm mais ômega 3. Só que a maioria dos peixes que a gente encontra no supermercado, que a gente compra, eles não são de águas profundas, eles foram criados em cativeiros. Logo, não se alimentaram de algas, não tem a quantidade de ômega 3 necessária, ou melhor, não tem a quantidade exata de ômega 3. Então, mesmo eu consumindo peixe, mesmo eu consumindo salmão, por exemplo, eu não tô consumindo tanto ômega 3 assim. Consegue entender por que a suplementação ela acaba realmente sendo necessária? Quando você começa a suplementar o ômega 3, você ajuda o seu corpo na imunidade, a combater a inflamação, como eu falei antes, e a evitar diversas doenças. Então, se eu puder te indicar um suplemento para começar a suplementar o quanto antes,
é o ômega 3. Agora, ó, preste muita atenção na hora de escolher o ômega 3 para suplementar, porque a gente tem vários tipos por aí na indústria e alguns são bons e outros não tão bons assim. Por exemplo, já encontrei diversos ômega 3 que na composição tem óleo de soja. Poxa, eu já consumo óleo de soja na alimentação natural, assim, né? Ah, vou comprar um produto, tem óleo de soja. Para que eu vou tomar um suplemento com ômega 3 que eu quero o ômega 3 junto com óleo de soja? Não faz sentido. Então tem que cuidar na hora de consumir, na hora de escolher o suplemento para não estar mais prejudicando a saúde do que ajudando. Todo ômega 3, ele tem uma relação de EPA e DHA. E isso é normal encontrar no ômega 3. Agora, essa proporção vai depender de quem você é e de qual o seu objetivo. Por exemplo, para quem tem histórico na família de Alzheimer, Parkinson, falta de memória, é muito interessante a gente escolher um ômega 3 com mais DHA. Para quem já tem uma inflamação presente, tá com triglicerídeos elevados, colesterol alto, é muito mais interessante escolher um ômega 3 que tenha mais EPA. No PSS, que é o meu programa Esse Cartão de Suplementação, eu explico mais detalhadamente qual a proporção ideal de EPA e DHA de acordo com cada situação e de acordo com cada objetivo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre o PSS e como ele funciona. Por isso, cuidado antes de investir em suplemento, porque às vezes tá lá colocando dinheiro numa coisa que nem vai melhorar a saúde e pode até prejudicar. Outro detalhe muito importante em relação ao ômega 3 é como a gente consome ele. Consumir o ômega 3 de estômago vazio é péssimo. A gente não consegue absorver boa parte do ômega 3 jogando dinheiro fora. Então é importante a gente consumir o ômega 3 junto com alguma refeição. Eu recomendo ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, para garantir que o nosso corpo vai conseguir absorver esse ômega 3 e ele exercer a função dele anti-inflamatória na gente. Bom, espero ter te ajudado um pouquinho mais para você não ficar errando aí na hora de consumir o ômega 3 e entender mais a função dele no corpo. Mas de verdade, se você puder investir no ômega 3, ele vai te ajudar. Agora, se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Um beijão e até o próximo vídeo.